E acabou a luz. Para vocês, o fim do mundo. Para gente que não enxerga, é só a nossa vida. É curioso, né? Como a luz faz uma diferença enorme na vida de vocês. Depois dizem que não tem vantagem em ser cego. Eu tô aqui para falar um pouquinho dessa loucura que foi esse Botafogo e Atlético Paranaense, esperando que hoje eu esteja focalizando a minha cara. Porque na semana passada os vídeos saíram tudo errado, isso que dá o cego filmar. Então fiquem ligados, porque esse jogo foi bizarro e quem não acompanhou vai gostar da história. Eu sou Marcos Lima e esse é o História de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente, vê futebol também de um modo diferente. Tenho gravado alguns videozinhos sobre futebol, o pessoal tá gostando, até os comentários estão sendo bacanas, as visualizações também. Então vamos continuando aqui, botando de vez em quando pelas manhãs uma análise sobre a rodada. Essa semana eu não ia falar no jogo do Botafogo porque foi sábado. E segunda-feira ia ficar um pouco já desatualizado, né? O mundo corre, tem várias notícias. Ontem vários outros jogos, eleição na Argentina, guerra na Israel, Palestina e tudo mais. Mas o Botafogo sempre prepara uma surpresa. Esse ano de 2023 é o ano onde tudo acontece. Tem um ditado que diz que tem coisas que só acontecem no Botafogo. Esse ano é o suprassumo desse ditado. Tudo está acontecendo com o Botafogo. E esse jogo de sábado, que na verdade não foi só de sábado, é um outro capítulo interessantíssimo nessa história que já contou com arrancada brilhante, recorde de pontos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o técnico líder do campeonato saindo para outro time, o outro técnico badalado não dando certo e muitas outras coisas que o Fogão tem passado aí e que vai sobrevivendo. Faltando 10 rodadas, estamos 7 pontos à frente. Nós vamos falar disso e muito mais nesse vídeo. Análise como essa você nunca viu. Vamos lá? Seja bem-vindo ao História Cego. Curta, comente se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu comentário e deixe a sua curtida, porque eu vou ficar feliz em saber que eu posso continuar falando de futebol aqui, beleza? Sábado teve Botafogo e Atlético Paranaense, nosso estádio Newton Santos lotado, se eu não me engano, pela 8ª vez seguida, os ingressos esgotados. O jogo começou bem até os 6 minutos. O primeiro sintoma foi quando a Botafogo TV caiu. Eu gosto muito da Botafogo TV, um elogio aí. Eu sei que ninguém da Botafogo TV vai estar escutando, mas eu gosto muito. Eu já não tenho muito mais paciência de escutar futebol em veículos supostamente neutros. Porque eles são supostamente neutros, né? E me cansa um pouco alguns tipos de comentários, alguns tipos de narração. A Botafogo TV eu gosto porque eles torcem, obviamente, o Botafogo, então eles são gente como a gente, como eu no caso. Mas eles não viajam nas coisas, né? Quando foi pênalti, disse que foi pênalti. Quando não foi pênalti, disse que não foi pênalti. Falta de... Enfim, eu acho que é o mais equilibrado como dá pra ser quando você tá torcendo e narrando. Só que com 5 minutos de jogo caiu a transmissão. O que parecia um problema da Botafogo TV se revelou um problema no estádio cerca de 1 minuto ou 2 minutos depois, quando a luz no estádio caiu. Não caiu completamente, mas caiu a ponto do jogo não continuar. O jogo ficou interrompido por 6 minutos, depois voltou, e parecia que a partida ia ser normal. O Botafogo lá pressionando, sem conseguir criar chance, até que aos 23, o Tiquinho fez um gol de cabeça. Eu nem esperava, comemorei bastante gol, porque para mim era o mais difícil, 1-0. O pessoal do Atlético Paranaense reclamou bastante de uma falta, não vi, não sei se houve. Gostaria de comentários isentos aí dizendo se realmente houve a falta ou não. O fato é que a partida continuou e o Atlético Paranaense empatou num gol, eu acho que estava impedido por tudo que me contaram e tudo mais, mas você deixa aí seu comentário. O fato é que não tinha VAR, porque a partir do momento que a luz caiu, a primeira vez que a luz caiu, o VAR não conseguiu mais conexão com o juiz não tinha mais a conexão com o VAR, e na sala do VAR também, no estádio, não estava chegando as imagens. Então voltamos às antigas, não tão antigas assim, acho que tem 4 anos só que o VAR começou no Campeonato Brasileiro, e aí mostra o quanto o juiz é ruim, né? Porque já vi análise que os 2 gols eram irregulares e deveriam ser anulados. Isso eu não sei, mas o juiz não anulou nenhum dos 2. O que parece é que os juízes agora estão muito dependentes do VAR e cada vez mais. Acho que vai chegar um momento que o VAR vai assumir o apito do jogo, o juiz vai ser só um transmissor ali dentro de campo do que foi apontado. Mas, enfim, não é essa a discussão. A discussão é que logo depois do gol da Atlético Paranaense a luz caiu de novo, o jogo voltou, a luz caiu de novo, o juiz deu sei lá quantos de acréscimo, nós já estávamos com 63 minutos do primeiro tempo, sério, 63 minutos do primeiro tempo, quando a luz caiu de novo pela 4ª vez, sei lá. Enfim, já não tinha mais clima para jogo, os jogadores já estavam irritados, é chato, né, a luz fica caindo, aí você começa a reaquece o jogo, aí a luz cai de novo e tal. Foram para o intervalo, ficaram 25 minutos no intervalo, voltaram, com 5 minutos de segundo tempo, a luz caiu de novo.
Não perco as contas, acho que foi a 5ª vez que a luz caiu. Aí o protocolo era o seguinte, era o esperar por mais meia hora, como se fosse para o estádio poder detectar o que estava acontecendo e dar um parecer ao juiz, e a partir dessa meia hora, dependendo do que fosse dito para o juiz, se esperaria mais meia hora até o problema ser consertado. Só que se esperou 1 hora e nada aconteceu. A luz voltava e caía, né? A Light, que é a concessionária do Rio, quem mora no Rio sabe o pesadelo que é ser servido pela Light. A Light inventa contas de luz enfim, é um pesadelo a Light. A Light esteve no estádio, ficou empurra de quem era a culpa e tudo mais. Ontem eu li que o problema foi mesmo, não sei se o nome é subestação dentro do Engenhão, mas é uma subestação que pertence à Light. Seja lá qual for o problema, o gerador não deu conta. Toda vez que se ligava os refletores, eles aguentavam por um tempo e caía a luz. Então foi um jogo absurdo, que a gente ficou esperando. Ainda bem que eu não estava no estádio, senão vai ficar aquela dúvida, sai ou fica, né? Porque no Rio também a gente depende dos transportes públicos, né? Que não são mais ou menos públicos, eles funcionam dentro dos interesses das concessionárias. Então, se elas acharem que tem que fechar 11h30, elas vão fechar 11h30, dane-se se tem público. As pessoas, talvez com medo disso, começaram a sair. Mesmo se o jogo tivesse começado, ia ter muito pouca gente no estádio. O jogo foi adiado, a gente foi dormir no sábado com a notícia de que o jogo estava sendo adiado, iam ser marcados outra data. Só que tem um problema. A próxima partida do Botafogo é com Fortaleza. Seria na cidade de Fortaleza, no estado do Castelão, na terça-feira à noite. Por que já na terça-feira à noite? Porque o Fortaleza, no sábado, joga em Montevidéu a final da Copa Sul-Americana, que é a Libertadores dos Pobres, né? O campeonato secundário da América do Sul, para os times que ficaram de 9º a 14º no Brasil, né? O Botafogo participou, foi eliminado nas quartas de finais pelo Defensa e Justiça, e o Fortaleza chegou à final. Ou seja, por conta disso, o Botafogo jogou na quarta com o América Mineiro, né? A CBF fala que respeita a data FIFA, né? Que é a data que os campeonatos param para as seleções jogarem, mas não respeita, né? Porque o Botafogo, o Brasil jogou na terça no Uruguai, os jogadores tiveram que voltar correndo para jogar na quarta pelo Botafogo. O Adrielson e o Lucas Perry jogaram. O Adrielson foi substituído no meio do segundo tempo cansado. O Lucas Perry também estava morto, cansado, quase teve um piripaque no final do jogo. Ele falou que ficou vendo tudo preto, e olha que cego, quase que ele ficou cego, né? Cego não vê tudo preto. No finalzinho do segundo tempo ele fez uma defesa, depois falou que a luz apagou ali, né? Mas aí apagou para ele, no caso. Enfim, a CBF não respeita a data FIFA, nada. Então o Botafogo tem que jogar apertado na quarta, tem que jogar apertado no sábado, porque tinha que jogar apertado na terça-feira, já que o Atlético Paranaense tem, né, a final da Copa Sul-Americana. O problema é o seguinte, o jogo sendo adiado de sábado para domingo, o Botafogo não teria as 66 horas previstas pelo regulamento da CBF entre uma partida e outra. Ainda que, num parágrafo lá, diga que partidas paralisadas não contam esse tempo, ou seja, a partida do Botafogo poderia ser disputada normalmente no domingo. Se falou no domingo de manhã, se falou no domingo à tarde, só que tinha um outro problema. Estava marcado para as 4 horas da tarde ontem, clássico entre Flamengo e Vasco, que tem briga sempre, tanto que ontem, infelizmente, morreu um torcedor do Flamengo, num lugar distante, né, 50 quilômetros do Maracanã, para ver como é que essas brigas são insanas e não tem nada a ver com o jogo em si. Enfim, não que se tivesse a ver com o jogo em si, tem alguma desculpa para elas acontecerem, mas não faz sentido nenhum. Então tem que ter um policiamento maior e a polícia não daria conta de 2 partidas no mesmo dia, né? Você tem que deslocar efetivo, você tem que avisar o batalhão, você tem que mobilizar as tropas e tudo mais. Ou seja, o Botafogo acabou sendo prejudicado porque teve que jogar o que faltava do segundo tempo sem torcida. Apesar do regulamento da CBF deixar claro que uma partida paralisada, a torcida teria direito a assistir o restante da partida, desde que comprovasse que pagou o ingresso para o primeiro jogo. Ou seja, a CBF conseguiu, numa tacada só, desrespeitar 2 regras, né? A regra da partida sem público, que a partida foi sem público, em vez de ser com público, e a regra das 66 horas. Por quê? Porque ela podia ter deixado o jogo do Botafogo no domingo e não precisava ter desmarcado o jogo contra o Fortaleza na terça-noite, porque estava dentro das 66 horas. Sinceramente, eu acho razoável desmarcar o jogo. O Botafogo insiste em jogar, porque o Botafogo tem aquela coisa não digo da superstição, é uma coisa psicológica, né? Porque o Botafogo vai ficar com uma partida a menos e os outros times podem aproximar, sendo que o Botafogo vai estar com uma partida a menos. Eu entendo o impacto psicológico disso, mas caramba, eu também entendo o impacto físico de você ter jogado na quarta, jogar no domingo, fazer uma viagem para Fortaleza, 2 dias depois enfrentar um adversário que é super difícil, está super bem no campeonato, principalmente quando joga em casa.
Será que isso é melhor do que deixa o jogo para lá, para a data FIFA, faz uma combinação com a CBF para que o Lucas Perry e o Adrielson não sejam convocados? A gente vai jogar da data FIFA um pouco mais descansado e tudo mais, já que o problema da luz no Engenhão não foi culpa de ninguém. O Botafogo tá insistindo muito para jogar amanhã. Eu acho que essa coisa psicológica, eu por mim, vamos lidar com o psicológico, torcer contra o Bragantino aí no meio da semana e vamos ver como é que fica essa questão do Botafogo Fortaleza. Não deve ser amanhã. O Botafogo está insistindo, mas não deve ser amanhã. Ou seja, a CBF, claro, complicou o campeonato todo. Por quê? Já que era para adiar o Botafogo Fortaleza, então pelo menos que se cumprisse o que diz a própria CBF e pusesse o restante do jogo com o público. Não dava para ser no domingo por causa do jogo do Flamengo e Vasco? Beleza, põe hoje. Podia ser hoje à noite. Continuava hoje à noite. O Atlético deve jogar na quarta, botava o jogo do Atlético para quinta-feira, né? E acabou. E vida que segue. Mas a CBF preferiu passar mais uma vez por cima do seu próprio regulamento. Claro que a partida foi totalmente prejudicada. Esse segundo tempo que aconteceu ontem às 3 da tarde contou com 39 minutos e mais 3 de acréscimos. Sem torcida, parecia aqueles jogos durante a pandemia. O Botafogo não soube furar a defesa do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também estava interessado, parecia mais interessado no empate. Pouco aconteceu, além do chute do Tiquinho. O Botafogo não soube criar, né? E aí entra também, claro, a gente está falando de uma partida totalmente atípica, né? Que faltou luz, que a luz voltou. Quem joga futebol, quem pratica esporte sabe que, essas quebras de ritmo, né? O cara tá preparado fisicamente, psicologicamente. Uma partida de 90 minutos, ele já começou o jogo, com o jogo terminando, vamos dizer assim, né? Mas fora isso, acho que o Botafogo teve um problema grande, sim, de criatividade. E aí que eu acho que entra um fato de que o Lúcio Flávio não é técnico, né? Ele é botafoguense, ele entende do elenco, ele é um excelente assistente técnico, mas ele não é técnico. Uma coisa é repetir o que o Luiz Castro fez, e esse time do Botafogo é o time que o Luiz Castro montou antes de aceitar os milhões de dólares lá da Arábia Saudita. Mas quando você não tem um técnico de verdade no banco, você não consegue propor soluções, né? E o Botafogo faltou soluções para ontem. O Botafogo demorou a mexer, o Botafogo quase não levou perigo ao Atlético Paranaense. O empate foi um resultado aceitável dentro de tudo que aconteceu, mas não foi um bom resultado para o campeonato. Já a terceira partida seguida dentro de casa, o Botafogo não ganha. O Botafogo ganhou as 11 primeiras partidas em casa, depois perdeu para o Flamengo naquele jogo que a gente sabe, né, como é que é jogar com o Flamengo, empatou com o Goiás, no jogo que o Bruno Lage barrou o Tiquinho, e empatou ontem com o Atlético Paranaense. O Botafogo ainda continua 7 pontos na frente, o Bragantino venceu, está com 52, o Flamengo venceu, o Vasco está com 50, o Botafogo 59, ainda é uma vantagem grande, é a mesma vantagem, vale salientar, de 3 rodadas atrás, com a diferença que se passaram 3 rodadas, ou seja, em vez de faltarem 13 rodadas, faltam 10 rodadas, a gente está com 7 pontos na frente. Claro, temos que abrir o olho e tudo mais, e blá blá, mas o título ainda está bem encaminhado. O Botafogo precisa buscar soluções para a criação de jogadas. O Tiquinho ontem jogou muito bem, mas o Eduardo já não joga bem há muitas partidas. Ele é basicamente o único homem de criação. O Botafogo, tanto que no jogo contra o América, que foi um jogaço no ponto de vista emocional, se não fosse o Júnior Santos arrumar 2 chutes de fora da área, o Botafogo não teria feito um gol. O Botafogo não criou jogadas. Contra o Atlético criou um pouquinho mais, mas enfim, é o jogo. Os mais otimistas dirão que o jogo foi prejudicado pela falta de luz, pelas faltas de luz, pelo jogo ter continuado no dia seguinte. Os mais pessimistas falando que o Botafogo tem um problema de criação, eu fico no meio do caminho. A luz prejudicou, foi um jogo que começou no sábado e terminou no domingo, mas o Botafogo está com um problema de criação sim e precisa ser corrigido. A gente continua, o Botafogo continua bem, faltam 10 rodadas, são 30 pontos em disputa. O Botafogo, segundo os matemáticos, desses 30, o Botafogo precisa ganhar 16, não é algo impossível, mas claro, precisa combinar com os outros times atrás para eles começarem a perder ponto também. Gente, vocês gostaram da análise? Análise como essa você nunca viu? Sabe por quê? Porque partida como essa, aí sim, você nunca viu, nem eu. Tchau, tchau.